Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Eu já quero agradecer vocês que estão aqui ouvindo, participando desse podcast. Seja onde, seja como, seja quando você estiver. Aqui eu deixo já o meu muitíssimo obrigado pela sua participação. Nosso intuito aqui é trazer, de certa forma, algumas considerações sobre música, sobre composição musical e popularizar estes pensamentos. E por isso a gente agradece a sua presença. A gente agradece quando você compartilha, quando você participa, deixa seus comentários. Fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado a você. E olha, e hoje eu tenho duas, não uma não, nós temos duas novidades, duas notícias assim muito boas para dar a vocês. Mas eu deixarei vocês curiosos, porque eu direi essas notícias mais do meio assim para o final desse podcast. Deixei você curioso? Então fica comigo aqui, que daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. E hoje nós estamos no episódio número 13, Música e Matemática, parte 2. Esse episódio é uma continuação direta do episódio 12, onde nós falamos sobre a relação entre música e matemática de maneira resumida a partir de 3 pontos de tangência. E você pode ouvir outra vez aquele episódio. Mas ao fim do episódio 12, eu deixo uma pergunta no ar. E a pergunta é: pode a matemática, então, contribuir, auxiliar na composição musical? Pode, assim, a matemática me auxiliar quando eu vou compor? Eu digo, sim, claro, óbvio, pode sim. E mesmo que você não concorde comigo, eu peço, fique comigo aqui, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Nós não somos detentores da verdade aqui, nós somos apenas um desses muitos que estão em volta dialogando entre si com os seus pontos de vista, respeitosamente dialogando, ouvindo do outro, aprendendo do outro, deixando de si, pegando do outro. E aí é nesse discurso que a gente caminha para frente. Então, eu quero apresentar a você um pouco dessa minha resposta, umas justificativas para esta resposta. Bom, primeiro, quando eu digo então que a matemática pode, sim, claro, nos auxiliar em composição musical, eu estou baseado no fato de que a matemática, e mais precisamente a linguagem matemática, tem um alto poder descritivo. Eu vou repetir para você. Eu estou baseando esta minha resposta no fato de que a matemática tem um alto poder descritivo. E é por isso que ela se conecta com a prática composicional. É por causa do poder, assim, descritivo que a linguagem matemática tem. E quando eu digo isso, que a linguagem matemática tem um alto poder descritivo, eu estou dizendo que há uma potência descritiva, generalizadora na linguagem matemática, e há uma potência de organização e desenvolvimento das coisas na linguagem matemática. Veja, eu proponho a você, então, um pequeno experimento. Vamos supor, então, que eu peça a você para descrever musicalmente, quero que você descreva musicalmente, a partir de uma criação musical, a ida do homem à lua. Qualquer homem, qualquer ida
a ida do homem à Lua. Pode ser a primeira vez que o homem foi à Lua, a segunda, a terceira. Quero que você descreva esta cena. Então você, de repente, fique ali, preso àquele momento onde acontece a ignição do foguete, ou nos dias atuais dos ônibus espaciais, onde há aquela queima impressionante de combustível que faz com que todo o foguete, que todo o ônibus espacial trepide ali na ignição, quando ele começa a tomar as alturas, E aí isso traga a você uma certa ideia musical. E aí você imagina então agora, no segundo momento, essa nave, esse ônibus espacial, esse foguete chegando à Lua. E você imagina o olhar deste astronauta ao ver pela primeira vez de perto a Lua. Talvez você então pule para o momento onde o astronauta ele pisa na Lua pela primeira vez. Ele diz: uau, eu tô aqui, na Lua. E aí você pensa em ideias desenvolvidas assim numa orquestra com trompas e com metais e tal. Bom, não há nada de errado com isso. Acontece que esta descrição que você acabou de ouvir, que foi a minha, que pode ser também parecida com a sua, na verdade ela é subjetiva, ela não é generalizada, e por ser subjetiva ela é singular, ela não é repetida. Por mais que eu tenha dito aqui algumas cenas para você, ou recortes de cenas para você, você as verá de maneira diferente. Eu as verei de outra maneira. Por isso, a descrição musical e, na verdade, a descrição artística sobre algo que está na natureza é da subjetividade, da singularidade de cada um. Isso é o contrário do que eu digo sobre o poder descritivo da matemática, que é generalizado, que é altamente descritivo e altamente potente em organização de eventos, porque este mesmo experimento pode ser dado agora ao matemático. Descreva a ida do homem à Lua. Bom, ele tem que calcular o peso, que é a massa vezes a gravidade. Isso é o peso aqui na Terra. Então ele tem que calcular o quanto de força que vai ser necessário ali naquele foguete para que ele, no atrito com o ar, depois na saída da atmosfera terrestre, o quanto ele precisa ter para atingir o seu objetivo. Depois o quanto, pulando várias etapas, lá já perto da Lua, o quanto ele tem que desacelerar para ser envolvido pela gravidade lunar. E você veja, quando alguém tem que descrever uma viagem do homem à Lua matematicamente, essa viagem será descrita hoje de um jeito, amanhã do mesmo jeito, depois da manhã do mesmo jeito, a não ser que haja uma nova tecnologia, e aí todas as descrições passam a ser diferentes também. Agora, eu a descrevo de um jeito, um americano a descreverá deste mesmo jeito na mesma data, ou hoje, um europeu, um asiático, enfim, qualquer pessoa que se apodere da linguagem matemática para descrever esta cena, o fará da mesma maneira, porque a matemática não é da ordem da subjetividade. Ela é da ordem da abstração, mas ela é de ordem de generalização. E isso é muito importante para quem pensa música, para quem pensa a composição musical, justamente pelo poder de organização, pelo poder de desenvolvimento e pelo poder descritivo que tal linguagem nos permite ter. Bom, eu
trarei agora a vocês 3 exemplos. Obviamente não são os únicos, mas são 3 exemplos para que a gente pense em como a matemática pode auxiliar no processo composicional. Nestes 3 exemplos, em cada um deles eu citarei uma obra e citarei um livro ou um trabalho científico para que você possa se aprofundar mais em cada uma delas. Bom, primeiro nós podemos pensar então no uso da matemática no trato composicional, no que diz respeito às alturas. Você consegue pensar nos parâmetros musicais isolados? Quando eu digo altura, eu estou dizendo das frequências de uma maneira mais física. Eu estou dizendo de um Lá 3, por exemplo. Eu estou dizendo a respeito de um Lá 4 e de um Ré bemol 3 e de um Fá sustenido 5, enfim. São alturas, digamos, definidas. Vamos pensar em alturas definidas. Ora, você sabe que há uma distância entre as notas. Veja, se eu toco um Dó 3 e vou de um Dó 3 até um Mi 3, eu ando aí 4 semitons. Você conhece, você sabe o que é um semitom, né? Pensando que esta é uma unidade de medida. Sabemos que existe o quarto de tom, que é uma realidade, né? Os ouvidos captam bem os quartos de tom, até mesmo os oitavos de tom, mas vamos trabalhar com os semitons, porque nós temos em mãos aqui os pianos, né, que são afinados nesse tempero, né? Então você sabe que você tem essa distância do Dó para o Mi. Percebe que há uma distância? Então veja, você pode agora medir essa distância, né, entre essas duas notas. Então veja, você tem entre o Dó e entre o Mi uma relação de 4 semitons acima. Podemos chamar isso de transposição. Uma transposição de 4 semitons acima. Agora, se eu dou números para as notas, como eu disse no episódio anterior, nós temos que o Dó seria o 0, e aí isso já é totalmente, né, já aceito e fundamentado dentro da teoria da música. Eu vou te dizer já o livro onde você vai ver isso, viu? Espera aí só um pouquinho. E aí você chama o Dó de 0. E aí se você for colocando números nas notas, né, do Dó até o Si, né, você vai descobrir que o Dó é o 0. Que o Dó sustenido é o 1, que o Ré é o 2, que o Mi bemol ou o Ré sustenido é o 3 e que o Mi é o 4. Por isso, olha só, você pode criar agora conjuntos de números. Olha, a distância do 0 até o 4 é 4, mas veja bem, a distância do 4 até o 8 também é 4. Então veja que de 0 até 4, de 4 até 8, existe uma certa equivalência. Veja como nós podemos pensar em matemática a partir da descrição matemática e organizar as coisas matematicamente. Você pode ir além, você pode criar relações vetoriais. Você pode criar relações vetoriais num conjunto de pares. Quando você tem pares, você pega duas notas, você tem uma distância. Você pega a outra nota, você tem uma distância, tanto para a esquerda quanto para a direita. E aí você então começa a criar destas respostas vetores. Então se eu tenho do Dó para o Mi 4 e agora eu vou do Mi para o Sol, eu vou andar mais 3. Então eu tenho um 4 e um 3. Parti do 0, andei mais 4, depois andei mais 3. Ou você pode chamar disso 4 e 7, né? Se você for continuar numerando as notas. Mas aí, se a gente então quiser estabelecer uma relação vetorial, a gente tem aí um 4 mais 4 e mais 3. Então, qualquer nota agora que eu parta de um mais 4 e de um mais 3,
eu tenho a mesma relação. Eu posso colocar isso invertido. Eu posso fazer agora, ao invés de 4 acima, de maneira ascendente, eu faço 4 descendente. Ao invés de 3 ascendente e 3 descendente, eu posso inverter. Ao invés de fazer 4, 3, eu posso fazer 3, 4. E, enfim, nós temos uma série de relações. E essas relações são muito mais explicadas para vocês num livro que se chama A Introdução à Teoria Pós-Tonal. Introdução à Teoria Pós-Tonal, um livro escrito pelo Strauss, né? Um livro que condensa um pensamento de alguns compositores, de alguns teóricos que vieram antes dele, e que aí ele vai condensando esse pensamento todo no livro, e é muito interessante. E aí fica para você essa dica, para você ler esse livro, o link para você comprar esse livro na Amazon, eu vou deixar aqui. E você está ouvindo aí também uma obra que é do Anton Webern, que é o Opus 11, 3 miniaturas, né? E essa peça está aqui na descrição desse podcast, você pode ouvir e ver a partitura. Nessa peça, o Webern faz um ajuste ali, faz uma organização a partir destas relações que eu disse a você agora. Isso mesmo. Vou deixar também aqui na descrição um artigo ou artigos que possam mostrar para você as relações pensadas por ele nessa obra, justamente no que diz respeito às alturas. Bom, e nós vamos agora passar para o nosso segundo exemplo. Imagine você, então, uma situação onde nós temos notas com durações diferentes. E aqui, então, é uma relação com as durações, a aplicação da matemática no trato composicional no que diz respeito às durações. Então imagine você que você tem uma nota que vale a 1 segundo, você tem uma segunda nota que vale a meio segundo e você tem uma terceira nota que vale a 1 segundo e meio. Nós podemos pensar que nós estamos lidando aqui com variação de espaço, não é verdade? Variação de espaço. Se você colocar numa reta algo que caminha durante 1 segundo, o quanto essa nota andou durante 1 segundo, o quanto a segunda nota andou durante meio segundo e o quanto a terceira nota andou durante 1 segundo e meio, o que nós podemos dizer? Que há uma variação de espaço. E eu lhe pergunto aqui agora, qual é a definição de variação de espaço, variação de caminhada, de percurso de uma distância? Se você respondeu velocidade, você está correto. É isso mesmo. Nós podemos então dizer que há uma relação entre distâncias. E estas relações medidas, elas podem ser reagrupadas, elas podem ser descritas de inúmeras maneiras. São N possibilidades de descrever a existência ou acontecimento de durações, musicalmente falando, a partir de descrição matemática. E qual é o ganho disso? Ora, o ganho é exatamente na minha tese principal, que nesse alto poder descritivo há também um alto poder de organização e desenvolvimento. O quanto você ganha na possibilidade de organização e desenvolvimento destas distâncias é enorme, é grandiosa. Para provar isso para você, eu vou deixar aqui para você um livro para você ler, que é o livro do Toussaint, que é um grande escritor, um grande teórico da música
falecido em 2013 ou 2014, e que deixa um livro chamado The Geometry of Musical Rhythm. Né? A descrição desse livro eu vou deixar aqui para você. E aí você vai ver que há diversas maneiras de manipular, de descrever e manipular durações a partir da descrição matemática ou da linguagem matemática. E aí nós estamos ouvindo uma obra desse que vos fala. É uma obra minha chamada Blindness, que é uma obra para clarinete solo, né, gravada ano passado pelo grandíssimo, né, clarinetista Thiago Tavares. E nessa obra eu uso literalmente essas ferramentas. Eu descrevo matematicamente um certo acontecimento musical que é baseado lá na peça do Debussy chamada Sirin, né, que é para flauta solo, e começo a partir dessa descrição a desenvolver ritmicamente essa obra. Eu vou deixar para vocês um vídeo onde vocês também podem assistir essa obra e o link para vocês adquirirem o livro do Toussaint, que é um livro importantíssimo para quem quer compreender esse grande poder descritivo matemático no que diz respeito às durações. Bom, antes de entrar então no nosso último exemplo, eu vou dar uma das notícias, uma das novidades que esse episódio vai trazer. A partir desta semana, o Compocast trará 2 episódios por semana, isso mesmo, 2 episódios por semana, para que você possa pensar comigo sobre música, sobre composição musical, sobre outras coisas. Então, a partir dessa semana, nós temos 2 episódios, isso mesmo, hoje mesmo nós já estamos lançando um outro episódio, o episódio Música Boa ou Música Ruim? Como é que a gente diz que uma música é boa ou que uma música é ruim? Você pode conferir também. Aproveito para te convidar já mais uma vez para compartilhar esse episódio com quem você quiser, para que você nos siga aí nos seus tocadores de podcast, aquele que for o seu preferido, e aproveito também para pedir a você que nos apoie lá no apoia.se/Compocast, repetindo, apoia.se/Compocast, e aí você pode nos apoiar com qualquer valor. E nós pedimos essa ajuda para que a gente continue produzindo, tendo novos materiais, tendo novos equipamentos. Meu sonho é que esse Compocast e esse podcast ele cresça, se torne um canal de conhecimento, de divisão daquilo que eu posso saber e muito mais daquilo que eu vou aprender fazendo esse Compocast, aprender com vocês, e a gente possa dividir isso com o maior número de pessoas. Então fica aqui também o meu pedido para você apoiar, se você puder e se você quiser, é claro. Bom, então o nosso terceiro e final exemplo, a gente também pode pensar na relação da música e matemática no trato composicional, no que diz respeito à textura. E essa palavra aí, textura, ora, textura você pode entender como resultado das relações horizontais e as relações verticais de uma música. Eu sei, é uma definição um pouco pobre, eu sei. É muito difícil definir o que é textura, mas me arriscarei a trazer para vocês uma definição. Vamos imaginar, então, uma situação onde nós temos 4 instrumentos tocando numa música. Num certo momento, o instrumento 1 faz uma linha, o instrumento 2 faz outra completamente diferente, o instrumento 3 faz outra, o instrumento 4 faz outra, e estas linhas são completamente diferentes entre si. Num segundo momento,
nós temos o instrumento 2 tocando exatamente como o instrumento 1, que toca também exatamente como o instrumento 3, que toca exatamente como o instrumento 4. E vamos imaginar que esse exatamente igual esteja ligado aqui no que diz respeito às configurações rítmicas, ou seja, as durações. Então, quando a gente imagina esse primeiro momento da música, você diria, talvez, que nós temos um momento mais polifônico, nós teríamos um momento mais contrapontístico, e no segundo momento nós teríamos uma configuração mais homofônica, ou uma configuração mais isorrítmica, e eu diria, é isso. Bom, essa é uma maneira de entender texturas. Você percebe que há texturas diferentes, uma mais polifônica, uma mais contrapontística e a outra mais em blocos, né? Uma mais homofônica ritmicamente falando, né? Em blocos. Pois é. Há uma teoria na matemática que nos ajuda a entender bem a questão das texturas. É a teoria das partições. E o que diz a teoria das partições? Que é possível descrever um número inteiro pela soma de outros números inteiros. Então, por exemplo, nós temos o número 3. O número 3. Como nós podemos descrever o número 3? 1 mais 1 mais 1 pode ser 2 mais 1, pode ser 1 mais 2 e pode ser o próprio 3. Então, nós podemos dizer que há 4 maneiras de descrever o próprio número 3. Você percebe? É como nós descrevemos o número 3 através de partições. Bom, e existe um grandíssimo professor e compositor chamado Pauchy Gentil Nunes, do qual eu tive a honra, de tê-lo como orientador no mestrado, que enxergou nessa teoria das partições e na proposta de um outro teórico americano chamado Wallace Berry, e cujo livro deixarei aqui também para que vocês o tenham ou os tenham, esses livros. E o Pauchy então enxerga nessas duas possibilidades uma maneira de descrever textura, e o faz isso na sua tese de doutorado em 2009 e chama essa descrição de análise particional. Então, há uma maneira assim de descrever as texturas, muito mais do que descrever. Lembra que há uma maneira também de organizar e desenvolver textura musical a partir da teoria das partições. É lógico que o professor Gentil Nunes, o professor Pauchy Gentil Nunes, ele vai fundo nessa questão, cria outros mecanismos. Não entrarei em detalhes aqui, porque eu vou deixar a tese do Pauchy, como eu o chamo, do professor Pauchy, para você também fazer o download e se aprofundar nela. É um trabalho lindíssimo. E nós temos uma composição que foi escrita pelo Jorge Santos, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, que mora hoje na China. O Jorge é diplomata brasileiro, está na China, mas Jorge escreveu uma peça para quinteto de sopros chamada Áptico, onde ele usa a análise particional como parte fundamental ali do seu planejamento e do seu desenvolvimento composicional. A peça está aqui na descrição do vídeo. A peça do Jorge, você vai poder ver a partitura e ouvir. Também a tese do professor Pauchy está aqui disponível para você fazer um download. Bom, gente, nós chegamos ao fim desse episódio, um episódio um pouquinho maior,
porque é realmente difícil falar sobre essa relação de maneira superficial, sem ser muito superficial e também sem ser demasiadamente profundo. A ideia aqui é dar uma ideia geral apenas. Bom, eu disse que tinha mais uma notícia. Eu tenho mais uma notícia para te dar. A notícia é que nós vamos inaugurar, a partir de semana que vem, um novo quadro aqui no Compocast, que é o Análise Comentada. Isso, onde eu vou tocar algumas pequenas peças no piano, analisar com você e vou te mostrando, olha aqui, ele faz esse acorde aqui, ele faz esse acorde ali, e depois nós vamos ouvir e ir comentando essa peça. É o Análise Comentada. Na semana que vem, isso, na semana que vem, na terça-feira, você já tem um encontro comigo. Terça e quinta serão os dias do nosso podcast. E nós vamos começar nada mais, nada menos com o grande Rachmaninoff, com seu prelúdio para piano solo número 2, opus 3, em dó sustenido menor. Bom, gente, é isso que nós tínhamos para falar hoje. Muito obrigado pela sua presença até aqui, até esse momento com a gente. Muito obrigado. Eu peço que você mais uma vez nos apoie. Você entre lá no apoia.se/Compocast e nos apoie se você puder. E se você gostou, retorne aqui terça e quinta. Toda terça e toda quinta, um podcast novo, um episódio novo, onde a gente fala sobre música e composição musical e outras coisas. É isso. Tchau, pessoal!